Bom dia! Bom dia a todos e a todas. Boa tarde, boa noite ou boa madrugada, conforme você esteja abrindo este vídeo. Eu gostaria de saber se o som tá alto aí, porque hoje eu não vou colocar YouTube, eu sempre coloco as imagens de YouTube, eu tive que colocar aqui a internet, tá bom? A gente vai ver 3 obras de arte clássicas universais e eu vou explicar um pouquinho sobre, para a gente meditar com elas, tá bom? Então eu gostaria só de saber se o som está alto, aí eu baixo o som. Está alto, né? Deixa eu baixar. Aí agora eu pergunto se a minha voz está boa, que eu baixei o som aqui do áudio, só para saber se a minha voz está legal, se estão escutando a minha voz. Dá para escutar minha voz? Ah, então tá bom. Então nós estamos na 26ª semana de meditação. Esta semana a gente vai trabalhar com obras de arte. E o legal de trabalharmos com as obras de arte é que elas trazem mensagens arquetípicas. O ano passado eu fiz o curso com o Dr. Amit Goswami, que é do ativismo quântico, e uma das atividades práticas que nós temos é fazer meditação com arte. Nós irmos para o museu, ou nós acessarmos a internet, ou termos um livro, e nos debruçarmos sobre as grandes obras. Então, eu vou trazer aqui 3 hoje para a gente meditar com elas. O que são arquétipos? Arquétipos são estudados principalmente pela psicologia analítica por Jung. Jung trabalhou muitos símbolos. Os arquétipos são símbolos de caráter universal e eles são passados de geração a geração e eles acessam o nosso inconsciente. Eles trazem mensagens do inconsciente coletivo da humanidade. Eles acessam camadas profundas de nós mesmos. Então, os grandes artistas da humanidade, seja na música, na escultura, na poesia, nos filmes e nas obras de arte e de pintura, que nós vamos trabalhar essa semana, eles trabalham consciente ou inconscientemente com os arquétipos. Quais são os principais arquétipos? A gente tem arquétipo de poder, arquétipo de amor. Eu estou falando arquétipos positivos, que são símbolos que acessam camadas energéticas de sentimentos, de emoções, de ideias de nosso inconsciente. Então nós temos arquétipos de saúde, arquétipos de poder, arquétipos de integridade, arquétipos de amor, arquétipos de autoridade, arquétipos de moral, arquétipos de justiça, arquétipos de Deus. Então, existem vários tipos de arquétipos e alguns são clássicos, eles são universais, trabalhados ao longo da humanidade, nas religiões, na música, na cultura. Eles permanecem sobre variadas formas, eles se materializam principalmente na arte, através da música, através da poesia, através das canções, através da escultura. E essas mensagens, elas são transmitidas pelos artistas. Então aqui nós temos uma clássica bastante conhecida, está lá no Museu do Louvre, tive a oportunidade de conhecer, a gente pensa que é uma obra gigante, quando chega lá é uma obra pequenininha, mas é a mais famosa, todo mundo quer tirar selfie com ela. Então tem aqui a pintura da Mona Lisa, e eu vou apresentar então para vocês 3. E eu gostaria que a gente meditasse. Vou fazer a guiança com vocês. Observem os detalhes e nós vamos meditar, tá? Eu peço então para a gente entrar nesse espírito da meditação, nós relaxarmos um pouco. E aí eu peço que vocês se sentem confortavelmente, como sempre nós fazemos.
Repousem as mãos sobre o colo, ou com as palmas para cima, ou com as palmas para baixo. Se conecta à respiração no teu próprio ritmo. Inspira. Exala. E ao exalar, relaxa os ombros. Coloca um sorriso nos teus lábios. Sorri para você mesmo. Inspira. Exala. Inspira mais uma vez. Profundamente. Exala. Solta os ombros. Relaxa. Para nós podermos conectar a esses arquétipos poderosos do inconsciente, tá bom? Eu vou aqui apresentar, a gente vai fazer essa tentativa. Eu vou trabalhar com a internet na televisão. Eu vou só dizer um pouco aqui os comentários, para a gente visualizar melhor, tá bom? Então, nós temos aqui, ó, eu vou baixar um pouco, a Mona Lisa, essa pintura de Leonardo da Vinci, de 1500, na época que a gente estava sendo descoberto aqui no Brasil, os portugueses estavam chegando aqui no Brasil, o Leonardo da Vinci estava aí fazendo a sua pintura da famosa Mona Lisa, tá? Mas essa não é a obra que a gente vai meditar. De qualquer forma, eu gostaria que vocês pudessem olhar e capturar os olhos da Mona Lisa retratados por Leonardo da Vinci. Por alguns segundos, inspira profundamente, porque ele conseguiu congelar um olhar bastante polêmico, esse olhar, porque ainda hoje existe estudo sobre esse olhar, se era ele mesmo que estava sendo retratado ali. Inspira. Exala. A nossa meditação vai ser com os olhos abertos. E observa os olhos da Mona Lisa. Tenta ser observado por ela. E acessa os sentimentos que poderão surgir. O que este olhar significa. E acessa memórias, sentimentos teus. Inspira. Inspira. Vou colocar um pouco mais para frente. A gente tem uma visão melhor. Inspira. E exala. Nesta conexão com o olhar de Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Ok? Fecha os olhos. Respira no teu ritmo. E guarda esse
esses sentimentos, essa mensagem, para a gente começar a nossa meditação. Nós fizemos o primeiro ensaio agora, visualizamos a Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, e agora nós vamos para Van Gogh. Esse quadro de Van Gogh, está aqui explicando, A Noite Estrelada foi pintado em 1889. Ele está no MoMA, nesse momento, Museu de Arte Moderna de Nova York. Bom, quadro de Van Gogh aqui. Eu vou só diminuir mais um pouquinho. Eu vou pedir para vocês olharem o quadro. Abra os olhos, relaxados, as mãos sobre o colo. Eu gostaria que você pudesse observar mais para cá. Se conecta às cores do quadro. Tentar dar um enquadre aqui melhor. Inspira, respira e observa as cores. O que Van Gogh quis expressar com esse amarelo do sol, das estrelas, todos esses círculos são estrelas, mas se conectem às cores. Procure analisar os detalhes e depois, com calma, procurem, nesses 2 dias que nós teremos, hoje e amanhã, procurar este quadro de Van Gogh, A Noite Estrelada. Utilize um papel, um lápis grafite. Fiquem silenciosos, silenciosas. Por alguns minutos, olhem a figura. Acessem as cores. Vejam os detalhes. De uma lua que se manifesta aqui, de pontos luminosos. Estas ondas de nuvens, os mesclados de tons mais escuros, as sombras, o que significam, o que revelam, que sentimentos te trazem este quadro de Van Gogh, A Noite Estrelada. Há uma predominância do azul sobre as casas, é uma pequena vila.
Nós vemos morros, nós vemos um ponto mais alto, possivelmente uma igreja. Temos a impressão que é um pequeno vilarejo. Inspira profundamente. E o que Van Gogh, no século XIX, quis representar nesta pintura? Quais os sentimentos que o artista possuiu e que transmitiu para esta obra de arte? A noite estrelada. Fechemos os olhos por alguns segundos, enquanto eu passarei para outra figura, outra imagem, outra pintura clássica. Guardemos na memória este quadro, A Noite Estrelada, de Van Gogh. Quais os sentimentos? Quais as emoções? Quais as memórias que o quadro nos trouxe? Inspira, absorve a ideia, a mensagem. Vamos visualizar outro quadro. Vamos ver agora um quadro de Claude Monet. Ponte sobre uma lagoa de lírios de água, do pintor impressionista. Ela foi pintada também em 1899, século XIX. Eu vou subir aqui para a gente ter um enquadre melhor. Bom, e aí eu peço que vocês abram os olhos e procurem absorver o impressionismo de Claude Monet. Esta tela capturada em Paris, em que ele retrata uma ponte sobre um lago. Um lago com plantas, com flores, ladeado por bosques, por folhagens, que se adentra mais adentro, por outros caminhos. Inspira. Expira. Tenta entrar na dimensão desta imagem que foi congelada, materializada em um momento dele, do Claude Monet. Ele simplesmente fotografou um momento de sua vida, um instante da vida aqui na Terra. Com as texturas do pincel, com as cores das tintas. Que elementos simbólicos
surgem para você a olhar silenciosamente para esta tela de Claude Monet. Assim como a outra pintura de Van Gogh, não existem pessoas. É uma tela que nos inspira para uma reflexão, para uma interiorização. A tela de Van Gogh anterior, A Noite Estrelada, apontava para o céu. Aqui nós apontamos para uma ponte. Tem matas, bosques, água, plantas que estão flutuando sobre as ondas, algumas plantas com flores. O lago, de alguma forma, reflete as plantas do lado, mas, ao mesmo tempo, esconde outros elementos abaixo do lago. O que esta ponte representa para você? Inspira. Expira. É uma pintura impressionista de contato com a natureza. Esta ponte vai de onde e para onde? Feche os olhos e vamos para a última das nossas obras clássicas de hoje para fazer a meditação. Guarda a imagem, os sentimentos que porventura surjam, as reflexões. Depois procura essa obra clássica do Claude Monet, Ponte sobre uma lagoa de lírios, de água. E vamos finalizar com esta obra de Dalí. Ela foi criada em 1931, está lá também no MoMA, Museu de Arte Moderna de Nova York, nos Estados Unidos, intitulada A Persistência da Memória. O grande pintor espanhol Salvador Dalí. Vou colocar aqui mais para frente. Para frente, para a gente capturar. Abre os olhos. Tenta visualizar. Deixa eu ver se fica melhor, ampliando um pouco mais aqui. Deixa eu só ver aqui, acho que fica melhor aqui. Tenta observar aqui. Salvador Dalí tentou reproduzir o tempo. A persistência da memória. A memória tem a ver com o tempo. Aqui temos um relógio se desfazendo,
outro relógio se desfazendo, um outro relógio fechado, um outro relógio se desfazendo sobre o que parece ser um rosto, parte do rosto, não sei. Aqui tem os olhos fechados e o relógio. Mas tentem capturar as cores ao fundo. Por que ele construiu rochas? A silhueta aqui ao longe do mar, parece que estamos numa montanha. O que significa esse bloco aqui quadrado? Por que essa árvore seca? Por que a mesa? Por que a terra? Inspira. Expira. Quais sentimentos? Que sensações a obra de Salvador Dalí traz para você neste momento, quando você olha o tempo não fixo, o tempo relativo, o tempo que se desfaz, o tempo que passa. Observemos que os relógios abertos estão todos líquidos. Apenas o relógio de bolso fechado está ali fixo. Inspira. Absorve a ideia, o arquétipo de tempo que Salvador Dalí tentou representar nesta obra de arte, a persistência da memória. A memória, o tempo. Inspira, fecha os olhos agora por alguns segundos e vamos concluir a nossa meditação de hoje com os nossos 30 segundos de silêncio. A partir de agora, fique em silêncio contigo mesmo. Trinta segundinhos. Mais 30 segundos. Embora o cachorro do vizinho esteja aí na sua... Inspira. E aos poucos nós vamos abrindo os olhos. Eu vou aqui abrir os comentários.
Nós vimos 3 obras de arte, uma de Claude Monet, como Ponte, Sobre a Água de Lírios, A Noite Estrelada de Van Gogh, e este último quadro, A Persistência da Memória, Van Gogh. O primeiro quadro de Leonardo da Vinci, que é a Mona Lisa, nós apenas mostramos para começar a nossa meditação. De qualquer forma, conta como meditação, a gente olhar o que significava aquele olhar da Mona Lisa. Um olhar de confiança, um olhar de desconfiança. E aí eu gostaria de saber se vocês conseguiram, Lenilma. Eu convido você, Lenilma, depois a procurar na própria internet esses 3 quadros que eu coloquei aí, A Noite Estrelada de Van Gogh, A Água sobre a Ponte de Lírios, A Ponte de Lírios sobre a Água, melhor, de Claude Monet, e A Persistência da Memória de qual é o nome dele? Salvador Dalí. Eu gostaria de saber se vocês conseguiram pelo menos algum sentimento, vieram flashes de imagens, de ideias, quando viu Salvador Dalí, Van Gogh, Claude Monet, ou a própria tela de Leonardo da Vinci, a Mona Lisa. Ao fechar os olhos e ao observar esses quadros, sentiram alguma imagem que veio do inconsciente, alguma ideia, algum sentimento? Bom, esse é um exercício muito legal para nós acessarmos as memórias coletivas do inconsciente humano. Sempre que possível, que possamos visualizar os quadros de arte, as obras clássicas, as obras modernas. Façamos o exercício com o lápis, com o papel, anotando as impressões, os sentimentos que emergem, porque essas imagens, elas acessam o nosso inconsciente. Da existência atual, de existências passadas, ao nós entrarmos no museu, ou nós assistirmos um filme, ou nós escutarmos uma música, estamos todos acessando arquétipos. Da importância de nós selecionarmos bem os nossos livros, os nossos pintores, as nossas músicas, as pinturas, as esculturas que nós trazemos para a nossa casa. Quais são as ideias que um quadro tem quando nós colocamos em nossa casa? Quais são as ideias de poder, que são os arquétipos? Os arquétipos, eles trazem poder em forma de símbolos. Bom, que nós possamos ter um bom dia. Na quarta-feira nós vamos ter uma entrevista muito bacana com a psicóloga Andresa Tavares, falando sobre os afetos. A ressignificação dos afetos nesses tempos que nós estamos vivenciando hoje, de quarentena, de mais solidão, de mais introspecção. Ressignificando afetos é a entrevista da próxima quarta-feira com a Andressa Tavares, psicóloga, se vocês puderem. E lembrando, estamos na 26ª semana de meditação, meditando com as obras. Eu vou trazer depois, na quarta, uma obra, e na sexta, mais 3 obras para nós meditarmos. De preferência, na próxima sexta, traga um papel, um caderno, um lápis para escrever. De preferência, lápis grafite, tá bom? Que todos nós tenhamos um bom dia, tem que estar elegante, são obras de arte, são obras de clássicos,
E aí eu escolhi uma camisa bem legal para a gente estar aqui juntos. Tenhamos uma boa semana, uma ótima segunda-feira, inspirados nos grandes artistas. Eu convido vocês mais uma vez a visitar lá. Eu vou até colocar aqui o nome deles. O Van Gogh, Noite Estrelada,